Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa, o seu encontro com a notícia. Os fatos que marcaram o dia de hoje, 26 de abril de 2017. O mês de abril está chegando ao seu final e com ele, janeiro, fevereiro, março, abril, está terminando o primeiro mês do segundo trimestre do ano de 2017. Eu gosto de um terrorismo, né? Mas terrorismo mesmo é o que a cada dia que passa está acontecendo conosco. De novo, mais uma ação da polícia e uma quadrilha é presa por tráfico de drogas em Santo Antônio da Patrulha. A gente já tinha falado alguma coisa que a polícia continuaria lá por aquela área ali, porque tínhamos mais um grande estouro da polícia com relação ao tráfico de drogas. O prefeito de Porto Alegre, Marquesan Júnior, enviou à Câmara projetos que mudam a Previdência e fazem reajustes dos servidores. 8 matérias vão tramitar em regime de urgência. Alguns dos assuntos que nós vamos tratar hoje aqui no nosso Atualidades Pampa, o programa que nós fazemos diariamente com uma equipe de comunicadores, de formadores de opinião, com as opiniões de cada um. E o dia de hoje para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi também bastante movimentado. A comissão aprovou nesta quarta-feira alguns projetos em regime de urgência, até porque não dá mais para ficar sem esta aprovação. Entre eles, o substitutivo do senador Roberto Requião, que nós falamos aqui, um deles que trata sobre o abuso, os crimes de abuso de autoridade. O outro também, o fim do foro privilegiado para alguns crimes comuns. Olha só, vamos ver que crimes comuns são esses para nós, de comuns, até são bastante comuns, mas são muito graves. Então, nós vamos ter o cuidado de tentar tratar isso com calma, com parcimônia, para que nós possamos, entre nós aqui, tentar esclarecer da melhor maneira possível esses acontecimentos de hoje, que são do nosso interesse, para o nosso entendimento, para o entendimento dos senhores, para que juntos nós possamos esclarecer da melhor maneira possível esta quarta-feira, lá em Brasília, em especial na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Sabe-se que agora tem outras etapas a serem seguidas por estes projetos. Principalmente esse que aprova o fim do foro privilegiado, porque se trata de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Sendo assim, ele precisa passar mais 2 vezes pelo Senado e depois ser encaminhado para a Câmara, né, de Deputados. Então, ainda tem que rolar um trâmite, né? Então, ele foi aprovado, esse relatório sobre essa PEC, que trata do fim do foro privilegiado, que tanto nós queríamos, né? Só que ficou com uma ressalva, teve uma ressalva no meio desse processo que os chefes de poder, né, como por exemplo o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara de Deputados e também o presidente do STF, eles ficam fora, né? Tu falasse nos crimes comuns como por exemplo o roubo e a corrupção. São 2 crimes que são tidos como crimes comuns que ficam fora, né? E acaba a história do foro privilegiado. Segundo o relator, esses processos que hoje estão correndo em foro privilegiado, que se tratam, por exemplo, da Lava Jato e que tem foro privilegiado, vão para o juiz Sérgio Moro se realmente isso for aprovado dentro do Senado e depois da Câmara dos Deputados. Então, essa votação, eu acho que foi vitória. Essa foi uma vitória. Não sei se concorda comigo, Vitorino. Sim, mas a gente está avançando em passos muito lentos. O fim do foro privilegiado ainda é muito claudicante. Ficaram muitas brechas na proposta, Magda. E isso certamente são brechas para que a intervenção da Justiça se faça necessária quando esse tema precisar ser esclarecido.
Eu acho que está longe. Por enquanto, a proposta do fim do foro privilegiado ainda está mais do tipo tosa de porco, sabe? Né? Ok. O negócio está tentando disfarçar essa situação. Está disfarçando. Ou seja, esse é um primeiro momento, nós vamos dar uma acalmada, vamos fazer um agrado, vamos passar a mão por cima, porque a pressão está muito forte. Eu vi o projeto e aquilo que a gente sonha, do tipo, olha, o parlamentar vai ter foro privilegiado exclusivamente para crimes de opinião. Ponto. Esse é o nosso sonho. Crime de opinião. Ponto. Está longe. Está longe. Foram mantidos muitos. Olha, eu vi o projeto. Para ser aprovado desse jeito na corrida, tinha que ter... É mais para fazer gracinha mesmo. O que preocupa, em parte, é a aprovação de outros projetos, mas o que está me parecendo é que está assim, vamos lançar muitos temas polêmicos para a discussão, e nenhum desses temas polêmicos vai gerar tempo hábil para que seja avaliado em minúcias. Eu estava hoje no meu programa na Rádio Pampa, eu fiquei acompanhando algumas votações e eu não vi ninguém abordar tópicos específicos. Sim. Tópicos específicos, avançar na discussão da reforma trabalhista, avançar na discussão do fim do foro privilegiado, avançar na discussão do projeto contra o abuso de poder. Eu vi discursos ideológicos, mas sem abordagem técnica. Olha, esse dispositivo não pode ser aprovado porque vai acontecer isso. Esse aqui tem esse artigo aqui que é benéfico ou que é prejudicial a X, Y ou Z. Eu não vi essa discussão e é essa discussão que eu queria ver. Aí eu ouvi uma coisa hoje que eu não gostaria de ter ouvido, que é o seguinte, Gustavo, nós não temos um parlamento preparado. Mas isso aí tu não precisava ter. Nós temos políticos... Mas isso tu já sabia. Já sabia. Sim, né? Mas eu esperava que pelo menos essa gente tivesse uma assessoria preparada. Mas tu esperava que tivesse alguém, deputado, né? Deputado, vamos discutir. Deputado, o senhor explora esse aqui, assessoria técnica. O senhor explora isso aqui, porque isso aqui vai provocar isso assim. Olha, senador, isso aqui é um tema polêmico, o senhor pode explorar dessa forma. Tá, mas e se ele citar isso, ele vai sustentar? Nossa. Não, né? 30 segundos. Então é por isso que eles não... Então, assim, hoje eu vi aquilo que nos assustou. Lembra na votação do impeachment da Dilma? Sim. Que a gente viu a radiografia do nosso parlamento? Sim. Hoje mais eu uma vi vez. que o nosso parlamento, em termos de conhecimento técnico, de avanço, de informação, nível de debate... Desculpa a expressão, mas é medíocre. É medíocre. É medíocre. Nós temos parlamentares medíocres. Eu vi hoje no Senado. Gente subindo no Senado também. Mesmo no Senado. Mesmo no Senado. Porque o que a gente percebeu muito foi na Câmara, né? Quando teve impeachment na Câmara foi pior, não foi muito diferente. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta a quem estava afastado há 2, 3 dias, quem sabe assistindo com a cuca um pouco mais fresca, um pouco mais tranquilo. Marne Barcelos. Não tomou a nossa aguinha de ontem. Não tomou a nossa aguinha de ontem, botou né? Botou a televisão no banheiro. Como é que hoje tu já fizeste a rádio e tu não ficou alheio, não pode falar direito, mas tu acompanhaste isso. Como é que tu viste esse dia de hoje? Eu concordo com o Vitorino em gênero, número e grau do despreparo dos parlamentares brasileiros. Então, são todos eles semi-alfabetizados, não me importa que tenha curso superior, graduado nisso, graduado naquilo, não se exprime, a expressão deles não está à altura de um parlamento como nós deveríamos ter, mas a culpa é de quem vota, ou não. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que o Brasil, nós caminhamos para um momento, nós vamos ter uma greve geral agora, na sexta-feira, não vamos ter ônibus, não vamos ter locomoção, então a greve vai ser muito forte, pelo menos é o que se diz até o presente momento. Nós estamos à beira, isso aqui eu já falei 300 vezes aqui, de uma convulsão social, porque cada vez mais se vê que, como diz o Vitorino, o tecido social, a sociedade brasileira, ela está enojada. Todos nós estamos enojados desses políticos. Hoje eu vi aquele Marum falar, eu vi uns 3 ou 4 falar, tem uma lá que falou 40 minutos. E não disse nada. Não disse absolutamente nada. Eu fico profundamente envergonhado de ser um cidadão brasileiro. Não por ser brasileiro, que eu tenho muito orgulho disso, mas ter como meu representante, como os meus representantes lá em Brasília, a gente dessa espécie, com raríssimas e honrosas exceções. Tem o Chico Alencar, que é meu amigo, esse é um camarada preparado. Não me interessa o partido, não me interessa a ideologia, me interessa o preparo. Porque o mundo é feito de ideias. Quanto mais ideias nós tivermos, nós podemos chegar a um consenso. Só que nós não temos, como disse o Vitorino, nenhuma ideia. Não tem fundamento, não tem base, não tem arrazoado. É apenas sofisma. É uma conversa, uma mentira que parece verdade e que não é dita. Agora, eu quero ressaltar a minha revolta.
Qual foi a sua? Com o senhor Chicão Tofani. Por quê? O senhor Chicão Tofani disse ontem que, aqui no programa, que havia ido à farmácia comprar fraldão para mim. Eu não disse Não isso, foi eu não o uso Chicão essa que palavra. disse isso. Eu acho essa palavra bagaceira. Foi aquele moço lá, aquele moço, desde o primeiro dia. Agora eu estou decepcionado contigo, nem os parlamentares. Eu tô achando que você quer usar fraldão. Você usa um relógio oficial do Não, tu entendeu de tudo France. errado. Não, pra ti, eu ia Ele dizer. tá te acusando. Ele tá me acusando. Mas sabe quem é que me disse isso? Ele. Eu falo isso, querido. Ele falou isso pro senhor. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai, Marne, tu é um cara tão experiente, tu ainda acredita no que o Vitorino diz. Não acredita nisso. Total abuso. Mas se ele se diz meu amigo, fraterno, me convida para churrasquinho de asinha de frango. Seria Eu tenho que convite, acreditar nele. convite. Mas não dá. Então eu peço desculpas publicamente ao senhor. O meu repúdio lanço a ele. Olha. Como sempre, senhoras e senhores, eu sou a válvula de escape dessa tá. bancada na hora de despejar a sua ira. Não te chama faz, válvula de coitado. escape isso. Agora, Então chama isso de válvula de escape. que nenhum de nós está livre de um fraldão no futuro. não tá, não tá. Agora, senhoras e senhores, principalmente as senhoras, fãs de Gustavo Vitorino, eu não disse que Jorge Costa ia transformar esse rapaz numa pessoa fashion? Viu como ele é cirurgião plástico? Olha o espetáculo, olha o espetáculo. Jorge Costa. Atenção, de ladinho assim. Olha aqui, ó. Olha. Alô? Mas fica tudo de lado, para de te olhar, eu para não- de te chamar. E eu não sou o de Bruce Willis lá, o rapaz. Eu sou Viu que bonito? Magda, Fala aqui. deixa eu dizer uma coisa. Daqui a Ficou pouco, bem, ficou depois bem, de ficou terminar uma operação aqui, eu vou Tá fazendo partir uma operação. para um míssil Tomahawk nele, em tudo, em tudo. Por quê? Mísseis Tomahawk, Toma em cima Ralph. dele, em O tudo. que seria isso? Eu vou atingir Aquele no ponto míssil que vai acabar nevrálgico com a Terra. dele. Sim. Eu não tenho ponto nevrálgico para tu me atingir. Quanto mais tu me atinge, só vou dizer uma coisa. Ontem eu parei, depois do jantar, Isso que lá eu queria seriedade, no mas posto do Ângelo, lá no VIP, que a Magda frequenta, parou o posto para fazer selfie comigo. E sabe quem estava lá? O nosso querido amigo Chiquinho. Tá batalhando, Chiquinho, tá figurado. batalhando uma mulher rica para sustentar ele. Ele quer puxar de Sério? panela do Plaza às 5 horas agora. Quer saber, quero dizer Magda, uma coisa tem pra- alguma coroa para apresentar para ele? Não, eu coroa atualmente só no cemitério. Esse é Eu o atualmente momento, o uso momento da delação premiada do Total. Chicão. E eu vou fazer um Moralizado. programa com ele semana que vem, caminhando pela Pá de Chagas, contando a história dos personagens ali. Agora- Ai, que medo! Agora, posso Tem voltar? gente que não vai mais sair pra rua. Falar das Agora- pessoas lá. Voltando ao fim do Fórum Privilegiado. Não, só pois pra é, dar eu queria um pra programa concluir. sério, eu me propus a fazer, mas essa aí... do fraldão Mas que foi- tu já me bagunçou, né? Correto? Ah. Mas não é mais o fraldão. Ah, para, vamos ao foro Eu privilegiado. achei que eles tinham feito uma boa coisa, agora o Gustavo acabou, né? Desconstruiu toda a boa Desconstruiu coisa. total o negócio. Mas eu não E aí, acho com essa tanto. questão, com a questão de que realmente eles não têm a mínima possibilidade de discutir e não discutem os assuntos verdade, importantes. é verdade. O porquê eles, de uma hora para outra, numa votação simbólica e rápida, votaram o fim do foro privilegiado, que não é do interesse deles. Por quê? Por quê? Tem alguma coisa Alguma atrás coisa disso. tem por trás. Tem alguma coisa. É que o projeto é absolutamente superficial. Foi votado em primeiro turno, sabe? Mas tem uma coisa, sabe que né? o presidente Mesmo que fosse um projeto bem elaborado, isso, aquilo, tu Também não falasse em avançaria. brecha de lei, Também mas não também não avançaria. Não avançaria. Porque sempre iam arranjar alguma coisa Você sabe- para entrar com algum recurso, Você isso e sabe aquilo. quem é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Quem? Lobão. Ah, que bom. E o relator? Mas o relator Tá, é da mas, rede. mas aí O relator vamos... é da rede. Mas é o Tá, mas Lobão. vamos de novo. Nós estamos aqui para tentar, né, ajudar. Vamos lá. Não pode ser que todos, sem exceção, estejam imbuídos ou estejam nessa safadeza juntos. Aí não é possível que todos. Tem que haver alguém, ou então nós não temos mais representação alguma. Entendeu? E eu quero crer que eu ainda tenho em quem votar. Entendeu? Então, não é possível. Isso aí tem que haver uma... Por exemplo, o Mário está falando em greve. Bom, até onde eu sei, o que está combinado é que sexta-feira deverá haver uma manifestação de trabalhadores em prol, ou pelo menos na defesa da reforma da Previdência, que não seja tão desfavorável aos trabalhadores. E as pessoas estão falando numa greve geral, estão falando em não ter ônibus. É verdade. Quer dizer, estão Brasil falando em inteiro. duas coisas diferentes.
Né? Eu quero acreditar que isso aqui que está acontecendo... Magda, é que assim, se cruzam a lei do foro privilegiado com o do abuso de autoridade. Sabe Sim. por quê? Deixa eu explicar onde está o pulo do gato da turma da Lava Jato. Sim. Porque os senadores, está tudo enrolado, né? O Jucá. Não, ok. Lembra da frase do Jucá? A frase de um senador... Bom, eu não sei se eu posso dizer nesse horário a frase dele, que é um senador da República que diz da história da suruba, lembra? Lembra? Pois é, se é a suruba, então vamos entrar todo mundo. Sabe o que eles querem? Eles querem o seguinte, eles querem aprovar a lei do abuso de autoridade e aí acaba com o foro privilegiado, porque o foro privilegiado também será suprimido de magistrados, de desembargadores, de membros do judiciário, incluindo promotores. Não, Sim, porque crime comum para eles... Eles querem que o Poder Judiciário perca força. Sim. E aí, se vai para o juiz Sérgio Moro, ele não vai ter toda essa autonomia que hoje ele tem. Sim, o que eles querem fazer... O que eles querem fazer é vincular uma coisa à outra. Ou seja, tira o foro privilegiado de forma parcial. Agora é um jogo de cena, sabe por quê, Magda? Porque final de maio o STF já tem marcado o julgamento de uma decisão que vai mexer com o foro privilegiado, que é o STF pode dizer que só terá foro privilegiado para crimes de opinião em função de cargo durante o mandato. Durante o mandato. Aí é outra coisa. Então, se o STF... Está caminhando para isso. Está caminhando para isso. Se o STF... O que isso significa? Significa que quem fez lambança antes de assumir o cargo responde na primeira instância. Exatamente. Como crime comum. Só tem o tal do foro privilegiado quando está... E outra coisa, mesmo durante o mandato, o que não for crime de opinião, ou seja, o crime cometido em função do cargo, ele também responderá. O sujeito é deputado federal, mas numa discussão de trânsito sacou um revólver e deu um tiro num. Ele vai responder na primeira instância. Ele é deputado federal, mas ele responde por crimes de opinião, crime de responsabilidade pelo cargo. Uma discussão, uma briga de trânsito, um crime comum. Não responde. Então, essa decisão do STF, a sessão de julgamento está marcada para o final de maio. Vai depender de como o STF vai receber a pressão para decidir. Mas essa decisão no final de maio se vincula de forma inexorável à discussão da remoção do foro privilegiado como do abuso de autoridade. São o julgamento e duas propostas, elas estão intimamente ligadas. Uma coisa você pode ter certeza, a ideia com esse triunvirato de decisões é atacar a Lava Jato. Mas nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir isso. Porque a única coisa certa e limpa, pelo menos até agora, tá? E para passar este país a limpo e tentar fazer uma nova história, ou pelo menos melhorar essa sujeira toda, é a Lava Jato. É que assim... Ou eu estou dizendo uma besteira? Aquele provimento, aquela decisão... Não, eu acho que você está certo e acho que é a opinião de 99%. E é isso, e aí o meu apelo agora... Só é do Gilmar Mendes. O meu Gilmar apelo... Mendes acha, disse o ego, né? Ele ataca o Sérgio Moro. Ele ataca o Sérgio Moro, ele ataca os procuradores, ele ataca o jeito que eles estão fazendo. Sim, voltou pela soltura do Buarque. Mas ele é uma pessoa, pelo menos, que está sendo coerente com as suas atitudes. O Gilmar Mendes. Eu acho que é coerente com o seu bolso. Mas é que eu estou dizendo, com as suas atitudes. Ele almoça, janta, não sei com quem, ele sai, não sei com quem. Não combina com o cargo. A faculdade dele recebeu uma graninha bacana lá. Exato. Então, quer dizer, tu não podia esperar dele uma outra coisa. Agora... O temerário é que ele é presidente de onde ele é. Não, ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E é ministro. Ele é ministro do STF. Isso é temerário. Agora, tem um tema que pode avançar aí, e que aí me preocupa também, é o famoso inimigo na trincheira. O inimigo na trincheira. Eu falei do inimigo na trincheira ontem, que é o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Editar norma restritiva... Ontem. A gente recebeu uma informação interessante aqui de um policial federal, lembra? Que disse que, isso na verdade é para fazer dinheiro, porque eles têm diário de 700 reais. Porque eles estão custando muito caro. Sim, mas olha bem, então que se mude... Custando caro e o que roubaram não é caro? Mas o que se mude a norma, de remuneração, então.
E que sobrecarrega aqueles que não participam dessas grandes operações e tal. Por quê? Porque fica todo o resto que sobra dos processos e tal com aquelas pessoas que não são designadas para outros lugares. Tá, eu levanto Essa a questão é uma pra você. justificativa. Mas o que é mais importante hoje para o país? Não, pegar o ladrão mais. de galinha dele? É óbvio, eu tô dizendo a justificativa que é colocada. Que é uma justificativa... Entendeu? Mas é uma Agora, sacanagem, né? O brasileiro teve tanta esperança com a Lava Jato, achando que agora o nosso Brasil ia andar pra frente. Eu acho que ela não vai terminar. Uma coisa que tá dentro do abuso, dentro do abuso de autoridade, um ponto que era crucial dentro desse projeto, dessa modificação, enfim, dessas novas regras sobre a lei do abuso de autoridade, era da hermenêutica, da interpretação da lei. Texto, né? E isso saiu fora. Isso também foi bom, o Requião retirou. O Requião acabou retirando porque teve um substitutivo de Antônio Anastasia e os outros só disseram que votariam a favor do tal, da legislação de abuso de autoridade, se fosse retirado esse artigo 1º, da forma como estava. Então, também é uma vitória. Eu pergunto a vocês dois que são juristas, falamos de hermenêutica, interpretação do texto e tal, todo mundo sabe o que significa. Agora, quer dizer que cada um pode interpretar de um jeito uma lei? Como é que pode isso? Mas, Arne Marcelo, se numa primeira instância tu tens uma decisão de uma forma e tu recorres à segunda instância e a segunda instância tem uma decisão de uma outra forma, e já mostra que a interpretação pode ser diferente. De uma primeira instância não seria sempre a mesma. Pois então, mas e as regras? São mutáveis? É porque tem brecha na lei. Então tá errada. Por isso que a língua alemã não existe isso. Tem formas de levar. Tem os juízes que são mais duros, outros juízes que não são tão duros. Quer dizer, essa interpretação diferente de, por exemplo, de uma primeira instância para uma segunda instância, ela não pode ser colocada como crime, como antes estavam pretendendo, né, na legislação do abuso de autoridade. Aí sim, acabando com a Lava Jato. E falando nisso, quem vai para a cadeia, volta para a cadeia é... Adriana Anselmo. É verdade. Anselmo. Mas até hoje está tão estranho aquele habeas corpus dela. O quê? Tem habeas corpus dela. Sim, não é à toa. Não importa. Foi votado para ela votar. Por isso que ela vai voltar para a prisão. Mas aí a gente está falando há 30 segundos atrás sobre a interpretação. Foi por isso que eu falei. Pois é, mas aí, Marne, é que eu fico com medo. Sabe por quê, Marne? Os juízes são seres humanos. Sim, eles estão sujeitos a interpretações de todo tipo. Sim, mas significa isso o quê? Lembra o que disse a dona Eliana Calmon? Pois é, mas acontece passada, que... Ela disse, a Lava Jato vai chegar no judiciário. Quer que eu traduza em português? Não precisa, a gente já entendeu. A gente já entendeu. Gostei desse Olha aqui, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, certamente, mas eu acho que as gurias têm algumas outras coisas para falar. Falando em prisão. E os nossos telespectadores também têm manifestações. Falando em prisão, quem não conseguiu voltar para a cadeia, mesmo se apresentando... Quem é que ia voltar para a cadeia? O goleiro Bruno. É verdade. Ele se apresentou na delegacia. Tem lugar no sistema. Não, em Varginha ele se apresentou, só que o mandado de prisão não tinha sido... Não tinha entrado no sistema. E hoje, até hoje, não. Então, amanhã ele vai se apresentar de novo. Isso não, o delegado mandou ele só sendo caseiro, Bruno. Insiste que uma hora eles te aceitam. Gente, ele foi na delegacia, o delegado não pode, por favor, volte para sua casa. Não estava no sistema prisão. Olha a gravidade que você está dizendo. Ele, quando anunciaram que tinha sido decidido que ele ia voltar para a cadeia, ele podia ter ido para o aeroporto sem pressa. Podia ter ido embora do Brasil. Pegado um avião, ido para Portugal, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Coreia, para o Afeganistão, para o Turquistão, para sei lá onde estão. Não. Podia ter ido para qualquer lugar. Ele se apresentou à Polícia Civil. Não. E aí? Não, mas eu digo o seguinte, olha a gravidade. Se divulgou o resultado da decisão e não estava no sistema. Não estava no sistema. No STF. Ele não seria... Da Suprema Corte. Sim, ele não seria preso no aeroporto. Bom, não vamos longe. Aqui, por exemplo, guardadas devidas proporções, o empresário que contratou ou que foi o receptor de todo o roubo da escola, aquela que já foi assaltada meia dúzia de vezes, da Vestinga, né? Descobriram, foram lá, pegaram tudo, devolveram para a escola, prenderam o cidadão e mandaram embora para casa de novo, porque não tem lugar no presídio. Não, é um absurdo isso. A gente, isso é uma palhaçada. E o presídio de Canoas, por favor, quando é que vai ficar pronto? Vai vencer, tá na história. Periga ficar interditado já, por falta de uso. Venceu tudo, tá muito enquanto isso, o deputado Mário Jardel vai recorrer à cassação
Sim, vai ser julgado. Pode ser que... Pode anular. Pode anular a cassação e ele volte. Ah, meu Deus. Mas ele conseguiria? Sim, porque o que acontece? Foi pedido um habeas corpus para ele e o habeas corpus em sede de recurso vai ser julgado agora pelo colegiado. Mesmo tendo sido cassado, se eles anularem, se eles mantiverem o habeas corpus no julgamento, ele fica valendo e anula o processo. A Procuradoria... Não é porque não deram chance dele? O fundamento era esse, que ele usou o habeas corpus, usou a medida preventiva exatamente para isso, que não estava recebendo a oportunidade, enfim. Só que tem um negócio, né, Magda? A Procuradoria da Assembleia Legislativa já se manifestou hoje e se disse absolutamente tranquila, porque o processo de cassação foi... Então, a decisão, teoricamente, vai ser tópica... e não vai ser, não vai ter um efeito de anular a cassação. Teria valor exclusivamente sobre os efeitos do habeas corpus. Eu não sei, vocês querem sinceridade? Esse negócio está tão constrangedor que eu acho que quem deveria dar satisfação à população são as 40 mil pessoas que votaram nesse moço. Eu também acho. Tem que reunir. Escuta, o senhor votou no seu Jardel? Vamos para a praça. E aí eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Uma que outra pessoa que ontem nos criticou aqui, que nós tínhamos bebido, tinha não sei o quê, que não gostou do nosso programa. Agora não gostou porque tá sério? Não, é que eu vou dizer assim, como é que a gente vai trabalhar? A gente diz assim, fulano foi cassado. Ah, não, mas agora ele vai poder voltar porque não sei o quê, porque não... prenderam o homem que mandou assaltar o colégio. Ah, mas aí soltaram... Quer dizer... Tem que rir. A gente tem dificuldade até de dar informação. A gente tem dificuldade de dar notícia. Eu fico imaginando. A gente tem que rir. Tá, é uma palhaçada. O delegado ou o juiz, seja lá quem foi que soltou, aí eu fico pensando nessa lei de abuso de autoridade. Eu disse uma vez que a Carla ficou brava comigo. A Lava Jato. Sim, assim, vamos tirar a Lava Jato do bolo. Vamos pegar o todo. As coisas que estão saindo dos tribunais, as decisões estão horríveis. Olha, eu falei do nível do nosso... É caso de polícia. As coisas que estão... A gente preocupado com a Lava Jato, preocupado com a Lava Jato, está ignorando o nosso cotidiano. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu falei do nível do nosso legislativo, mas... não é só o legislativo. Olha aqui, as coisas que estão saindo dos nossos tribunais são caso de polícia. São casos de polícia, mas não pode. Boa noite, Magda. Todos são adoráveis. Mas hoje o Vitorino se puxou. Está um gato! Beijo a todos, Lourdes de Gravataí. Só falta o óculos escuro para fazer parte do MIB, Homens de Preto. Agora aqui no WhatsApp. Eu achei que você ia me chamar de amigo do rapaz lá do Debruce Willis. Agora acabou a Lava Jato. É o momento para que as Forças Armadas tomem conta do país. Nomeiem um presidente não político, seus ministros também não políticos. Exemplo. Ministro da Saúde, um médico. Presidente de hospital. Ministro da Economia, um professor da Universidade Federal. E assim vai. Meu nome é Jane Flamia. E acaba com essa zona de uma vez. Eu acho que a dona Jane tem razão, só que tem uma coisa. Tem ladrão com título aí pra burro, viu? Aliás, esses grandes ladrões todos aí têm título, viu? E já só para completar aqui, Magda na coordenação da bancada para debater. Qual a diferença entre o PCC e os políticos lá de Brasília? Com raras exceções, é claro. É o Tito, que servidor público. Sabe qual é? O PCC é super organizado. A diferença é o seguinte: não é uma zona. O PCC não rouba de mim. Isso aí. Rouba do Itaú, do Bradesco, dos bancos. De quem tem, sequestra os milionários, políticos e babá. E os políticos roubam de nós. Prefiro o PCC na organização que aquele congresso. Aquele congresso é pior que o PCC. É a história do jogo do bicho e da Mega Sena. Os caras confiam mais no jogo do bicho do que recebem. Pelos políticos que roubam. E a Mega Sena a gente não ganha nunca. Seu país não dá para... A autoridade não existe aqui. Eu não respeito a autoridade nenhuma. E o PCC, pelo menos, né? Organizado, faz o negócio direitinho, tudo dá certo. E o PCC não pega o teu imposto. Não pega o meu imposto, é verdade. Eu só gostaria de falar a respeito do pessoal da cooperativa dos taxistas do aeroporto Salgado Filho. O pessoal falou comigo a respeito de um aplicativo que foi colocado lá dentro. Vocês sabem que o aeroporto, daqui a 60, 90 dias, vai passar para uma administração alemã. Todo mundo sabe disso, foi feita a licitação e tal, todo mundo sabe do leilão que foi feito. Bom,
Esse aplicativo possui 3 funcionários que vão dentro, ali onde ficam as esteiras, né? As esteiras e oferecem o serviço, etc. Sendo que os taxistas que mantêm lá e pagam R$20 mil por mês, eles têm um balcão lá, isso aí não está servindo para nada. Então, eles estão profundamente, os taxistas, preocupados, porque são 700 pessoas que dependem disso. E o movimento com esse tipo de organização, digamos assim, tira todos aqueles que querem pegar o táxi, aquele táxi normal que eu utilizo quando vou ao aeroporto. São 700 pessoas. Então, eles estão tomando as suas atitudes no setor juridicamente falando, etc., para ver se resolvem esse problema. Porque são 700 pessoas que dependem disso. E eles têm uma folha de pagamento de R$70 mil por mês. Eles foram atingidos em cheio. Então, existe uma revolta muito grande deles, uma preocupação muito grande com o trabalho. E quando mexe com o trabalho da gente, eu estava conversando com o Vitorino antes, numa conversa de coxia, gostou? Conversa de coxia. O Vitorino me disse, não, mas é a modernidade, o negócio do aplicativo. Eu concordo com isso, mas tem que se estabelecer os limites para que as pessoas possam ter o direito ao trabalho. É inegável o direito ao trabalho. Todos nós temos o direito ao trabalho. E os taxistas que estão há tantos e tantos anos lá no aeroporto Salgado Filho, eles têm direito também ao trabalho. Então tem que organizar melhor esta coisa. Negativo, senhor Mário. Não. O direito ao trabalho é o preço. Lei de mercado. Eu estou no aeroporto e quero pegar um táxi para ir para casa. Eu chamo o Uber, é a metade que os táxis brancos do aeroporto. Então que jeito de trabalho é esse? Bom, jeito de exploração. Pera um pouquinho. Quer pagar mais? Hoje é menos, mas daqui a 3 meses, 6 meses, quem é que regula o táxi do aeroporto? É a Prefeitura de Porto Alegre. É a Prefeitura que regula os preços. E quem é que regula os preços? É muito caro. É muito caro. Mas então tu quer pagar mais caro para manter o emprego deles e a população que é mais do que tudo isso, não tem benefício, tem um serviço mais barato? É que nem quando começou o Uber, era baratinho. Agora o pessoal já está dizendo que não é barato. Não, é barato. É barato. Ele é barato, ele é. Depende, se você tiver a fim de andar num Corsa meio enferrujadinho. Tá, mas aí caiu, acabou. Não é bem assim, não é bem assim. Cada crocodilo... Aí os táxis dão... Não, os táxis do aeroporto são limpos, são bem... Mas eu não quero. Você usa o táxi que você quer. Eu acho perfeitamente justo. Eu sou favorável à concorrência. Então, assim, sou favorável à concorrência. Agora, é inegável. Os táxis brancos do aeroporto são bons carros, novos, limpos, ar-condicionado. Que é o que o Uber prometeu no início. E hoje o Uber tá qualquer coisa. Vitorino, se chama cartel, reserva de mercado, que nem na rodoviária. Chicão, eu não estou contestando você, eu estou apenas contextualizando a diferença que tem entre um e outro. Por exemplo, se você pedir um Uber X, que é aquele pretão, bonitão, coisa e tal, você vai concorrer com preço com o táxi do aeroporto. Não, aquele é o Uber Black. É o Black. O X é o mais simples. O X é o Muquirana, né? É o intermediário. É o Muquirana. Não é nada Muquirana. Eu só quero dizer o seguinte. Eu já peguei um Sandeiro com... Atenção, primeira coisa, Gustavo Vitorino, não é de mulher para mulher, é de amigo para amiga, tá? Tu não entende nada de Uber, as gurias que pegam Uber não te mete. Nem sabe nada. Eu também não entendo de Uber. Eu só quero dizer o seguinte. Mas é que elas aqui entendem de Uber. E o Marne quer concluir o comentário dele. Se a cooperativa dos táxis paga para ter um balcão e não pode entrar lá dentro, onde saem as bagagens, para fazer o seu oferecimento do seu trabalho, eles têm que se restringir lá embaixo, tem alguma coisa errada aí. Então tem que sentar e conversar com o pessoal. A negociação. Então tem que falar. Essa é a diferença da cooperativa. Sim, foi feito tudo isto, esse pregão foi feito e, segundo a informação que eu tenho, a cooperativa não foi chamada para participar do pregão também. Eu tenho tudo aqui por escrito. É que a gente fez meio que uma confusão. Assim, lá dentro do aeroporto, lá onde tem as esteiras com as bagagens... As moças entram ali. Existem pessoas oferecendo um outro tipo de serviço. Do aplicativo. É isso que o Mário está dizendo. É isso que ele está dizendo. Isso é que eles não que eles estão reclamando isso. A mim, que não entendo disso, me parece errado. Porque se os taxistas que estão lá fora... Que pagam para ter o serviço do táxi... Agora... É outra coisa eu lá de dentro chamar um Uber que vem da rua. É diferente o que o Marlon está dizendo. Eu acho que essa discussão, sabe quem é que tem que resolver? A Infraero. A Justiça. A Justiça também. É isso aí. Ok, aqui, mas é diferente. Criaram um serviço novo que prejudica o nosso serviço. É que vocês já botaram outra história. Como o Marne relatou, está evidente de que esse serviço que foi criado
Está dado exatamente, porque está dentro do aeroporto. Que me foi pedido por uma série de taxistas, eu estou apenas relatando aquilo que me foi passado, que é a nossa obrigação, a minha obrigação. Que é completamente diferente de eu estar lá dentro. Isso. Lá dentro, eu pegar o meu telefone e chamar o que eu quiser da rua. É diferente. É outra coisa. Que foi o que a gente discutiu aqui, que é outra coisa. Bom, eu quero agradecer também o livro do Nilson Pedro Wolff, aproveitando, A Neve no Brasil. Eu já em Gramado, diversas vezes, eu já fui premiado com a neve. Gramado, Bento Gonçalves. E ele mandou aqui uma dedicatória aqui para mim, dizendo para minha biblioteca, etc. Muito obrigado a ele, é o Wolff, né? Ele mandou para todos nós esse livro. Muito obrigado, mas eu recebi hoje. Seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento o visitar em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras, né? Gostei muito dessa abertura, desse prólogo aqui que ele fez, mandou né? também uma dedicatória para cada um de nós. Seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento visitar em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer. O exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. Esse é o livro de Nilson Pedro Wolff, que formou-se em curso de licenciatura plena em Estudos Sociais com habilitação em Geografia no Centro Universitário La Salle e mandou para nós esse livro que ele fez sobre a neve no Brasil. Um belo livro com fotos dos mais diversos lugares e com as incidências, dados, mapas, fotos das mais diversas. Muito bonito o trabalho. A foi muito bonita. Adorei o Ninguém Passa de Ano Sem Prestar Exame. Eu, na expressão, as pessoas que lhe são muito caras, lembrei de uma ex-namorada. Foi cara. Isso que é o pessoal do Magda, vocês estão falando de aeroporto e o caos está prestes a se instalar nos aeroportos de São Paulo, Guarulhos e Congonhas nessa sexta-feira, porque o Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos pediu ajuda ao movimento dos trabalhadores sem teto para fechar os dois aeroportos. O principal do Brasil, a porta de entrada do Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos, na paralisação de sexta-feira. Já pensou? No início da semana eles já tinham avisado que iam fazer a paralisação. Guarulhos, Congonhas. Vai ser o caos. Mas assim, ó. É o caos na terra, né? Eu disse ontem e vou repetir hoje. Eu acho que tanto as pessoas quanto as empresas que se sentirem prejudicadas têm sim que processar na esfera civil ou sindicato. Tem que processar, sim, fazer essa gente sentir. E o imposto sindical, o imposto sindical vai acabar, né? Mas aí, bom, a gente vai falar agora, a Magda vai chamar aí agora, daqui a pouco, a discussão sobre a reforma da legislação trabalhista. Olha aqui, ó. Essa tá cheia de pega-ratão, viu, Marne? Olha aqui, nosso país, infelizmente, virou um verdadeiro antro de corrupção em todas as esferas. Não existe mais moral, senso de cidadania, amor ao seu país. O que existe é a lei do quanto mais eu roubar, mais eu me dou bem. É o que se vê todos os dias, começando por quem deveria dar o exemplo, que são nossos políticos. Sinceramente, acho que nosso país não tem mais jeito. Boa noite. É o que diz o nosso telespectador Luiz Brasco. Quanto mais eles roubam, mais ídolos eles ficam no meio, né? Eles viram ídolos. É verdade. Isso é assustador. Mas é impressionante. A gente fala, né, dos bandidos, dos assassinos, que eles também viram ídolos. Quanto mais eles matam, quanto mais eles roubam, mas no meio da política também é a mesma coisa, né? Eles devem ter muitos ídolos. Você sabe quem é o autor da lei do abuso de autoridade? Renan Calheiros. Não, é absurdo. Não, é ridículo, né? Chega a ser... É ridículo, né? Qualquer país do mundo já estaria atrás. Aqui a Diana Sortic, que tu conhece bem, mandou aqui um WhatsApp que eu achei interessante. Da casa dela, na Lucas de Oliveira, até o aeroporto de táxi, 35 pila, de Uber é 18. Abaixa o táxi, termina com muita exploração. Pra quê? Mas, Magda, a gente fala muito aqui nas burocracias que o empreendedor enfrenta, né? Para poder abrir o seu negócio, para poder manter o seu negócio. E aí eu vi uma publicação no Twitter do vereador Walter Nagelstein, que é nosso amigo aqui da TV Pampa, falando que
Na próxima terça-feira, no dia 2... o Valtinho. Na próxima terça-feira, no dia 2 de maio, ele e o professor... Valbert de Lorenzo? Valbert de Lorenzo, que foi candidato... Vambert de Lorenzo. Vambert, isso mesmo. Vambert de Lorenzo. Eles criaram a Frente Parlamentar de Revisão Legislativa. No caso, eles querem revisar todas as leis que impedem o empreendedor de crescer, de manter o seu negócio aqui em Porto Alegre. Eu acho que eles vão enfrentar muita dificuldade, né? Com certeza. Mas é uma boa iniciativa. A gente precisa de revisão porque a gente tem muitas leis desnecessárias que só atrapalham o empreendedor. O Brasil tem mais de 2 milhões de dispositivos legais. Grande parte deles se colidem. Essa coisa da interpretação, do aspecto hermenêutico da lei, que é muito atacada, inclusive pelo doutor Lênin Streck, agora está lançando inclusive um livro de hermenêutica aí, que ele não me deu ainda, viu, doutor Lênin? Tu mostrou só Falou ele te mandou só a amostra grátis, ele te mandou só a bula. Só a bula. Ele vai mandar para o Marne o livro. Ele vai mandar para o Marne o livro, O cabeção, assim, né? O cabeção. Esse é um problema que nós enfrentamos no Brasil, porque as leis, elas se colidem, e o que é pior, algumas passam a ter a interpretação se sobrepondo ao texto. Sim. Eu citei uma vez aqui, há muito tempo atrás, lembra quando falaram do casamento de pessoas de mesmo sexo? Eu fiz uma citação aqui, me xingaram, me chamaram de homofóbico, era o mínimo que me chamaram. Porque eu disse o seguinte, o que o STF fez foi uma bobagem. Era só mudar a lei. A Constituição, no seu artigo 326, diz que a União Civil... Só mudar a lei? Mas é uma dificuldade de mudar a lei nesse país. A única coisa que não se consegue é mudar a lei num país. Tá, então... Já não se cumpre lei nesse país, você ainda quer mudar? Mudar a lei. Tá, mas então... É que o poder legislativo, ele não tem a mesma celeridade do que a sociedade. A sociedade avança de um jeito, o poder legislativo não avança. Por quê? Porque só pensam neles, então, só votam aquilo que eles querem. Tudo bem, tá. Isso... Nós vamos começar a discutir Não, mas isso dá direito, então... hermenêutica. Isso dá direito, então, do Poder Judiciário legislar em cima de uma lei tácita? Não, dá direito. Claro que dá. Não dá, não? Não, dá sim. Tanto dá que aconteceu. Não dá, sim, aconteceu é uma porque besteira. os Eu fatos, continuo achando uma excrescência. as pessoas quem legisla se no país... sobrepõem às legislações, Não. já que a legislação não acompanha. Não. Bom? Discordo. Você tem que criar a lei. A lei que determina. Cria a lei. Dorme, pega e espera. Porque nunca vão criar a lei. Aí nós vamos ter a lei ao seu lei, advogado, a lei vai ser bimbu e continua o mesmo bom. Aí prejudica, no caso da Cássia Eller, calma, nesse caso prejudica o menino, no caso da Cássia Eller, fato concreto, prejudica o menino que teria que ficar com o avô que só queria o dinheiro da Cássia Eller porque a lei não acompanha os tempos. Não, mas eu não tenho Isso nada a ver. Aquela decisão foi... Por quê? Não, aquela decisão estava prevista em lei. Não estava. Ao magistrado cabe... Casal. Sim, ao magistrado cabe, sim... O quê? A entrega a quem de direito. Você sabia que você mas não pode... tinha direito nenhum. Você sabia que você porque pode... elas não eram casadas. Sim, mas... Elas não poderiam ser consideradas casadas. Por quê? Porque não era um homem ou uma mulher, eram duas mulheres. Foi uma interpretação do juiz que permitiu que esse menino ficasse com ela. Ela foi a tutora legal. Foi um ganho na justiça. Ela ficou como abriu brecha legal. Para outras tantas. Não, mas já tinha decisões parecidas aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Teve uma juíza de Gravataí. Aquela ali foi a primeira. Não, aquela foi de repercussão. Exatamente. Teve uma juíza aqui de Gravataí que autorizou a adoção de um casal homossexual. Foi o primeiro caso do Rio Grande do Sul, uma juíza em Gravataí. Não, interpretou não. Existe uma previsão legal. Não existe. A lei de adoção prevê, sim. A lei de adoção prevê. A lei do bababá, não leva nada. A lei de adoção prevê. Bom. O que não tem previsão legal é a lei dizer a união civil é entre um homem e uma mulher. Mude-se a lei. Tá bom. A união civil é entre duas pessoas por livre manifestação da vontade. Pronto, acabou o problema. Só espera sentado, porque eles não mudam a lei. Nunca. Então muda o Congresso, então muda o Legislativo, muda o parabéns. Não, mas pra mim não é errado. Se sobrepõe. Termina com a lei, abraça o bombadão. Então vou repetir aqui. Quando eu entro na justiça, eu quero que o juiz faça cumprir a lei. Eu não quero saber a opinião dele. Eu quero aqui. Eu não quero a opinião
opinião do juiz. Para concluir o assunto que eu trouxe, eu só quero dar os parabéns para os vereadores Walter Nagelstein e o Vambert, o professor Vambert, que tiveram essa iniciativa, né, de revisar as leis. Então, parabéns, espero que eles consigam levar em frente e mudar. Muito bem. Magda, boa noite. Antes de mais nada, gostaria de manter meu nome em sigilo. O assunto é a respeito da paralisação de sexta-feira. Aqui na minha universidade, além de alguns professores não darem aula na sexta-feira, estamos sendo incentivados a participar. Professores dizendo que querem nos ver no dia da paralisação. Olha que maravilha. Lutando pelo nosso futuro. Que absurdo. Ora, todos sabemos que essa palhaçada é sobre ela usa um termo pejorativo, o senhor Lula. Mas, infelizmente, nessa universidade reina o esquerdismo e a doutrinação. Abraços. Ela faz fisioterapia na Universidade Federal do Pampa, mais conhecida como Unipampa, em Uruguaiana. Depois não sabe por que a gente está em último lugar em educação nas Américas. Exatamente. É porque todo mundo fala, pois é, falta recurso, falta investimento, mas olha a qualidade também da nossa docência. Olha, Débora Santos de Novo Hamburgo, não provoca, Débora. Carla, parabéns, deste um nó no Google Lino. Abraços, Débora Santos. Essa minha filha, sem querer. Amigo, companheiro. Companheira do partido. Olha, já o seu Júlio de Oliveira... A questão são opiniões Já o seu diferentes no Júlio mesmo de tema que é Oliveira, comum. por favor, vamos parar com essa coisa de casamento gay. Casal é macho e fêmea, vamos parar com isso. operação, né, Vitorino? Aqui no... Está aí o grande exemplo. Os dois das leis não se acertam. Tá aí. Lei não se acerta, é isso aí. Boa noite, bancada maravilhosa. Estou um tanto tenso em relação à Coreia e os Estados Unidos. Será que teremos uma guerra? A Coreia diz ter como lutar e surpreender. Isso será verdade? É o Carlos de Canoas. E no mesmo sentido pergunta o Marcos Gomes de Novo Hamburgo. Qualquer coisa nós vamos mandar a Carla e o Chicão e o Gustavo Vitorino nos representando. Esse assunto me nego falar. A China agora à tarde, não vai acontecer nada. Também acho. A China agora à tarde, através da sua chancelaria, divulgou uma nota oficial em que ela exige que os Estados Unidos e a Coreia do Sul removam as baterias antimísseis e o escudo que está montado há mais de 60 dias. A nota da chancelaria chinesa. Surpreendendo a muitos, Aí o sim, governo agora americano hoje emitiu um comunicado pedindo que a Coreia do Norte volte para o caminho do diálogo. Muito bem. Não deu para entender. Mari Barcelos, o que quer dizer sobre isso? Não, eu ia dizer o seguinte, que o Chicão tem razão. Se eu tivesse um Kia, se eu tivesse alguma coisa, um carro da Coreia do Sul, poderia estar preocupado, mas não tenho esses carros maravilhosos, né? Agora, não vai ter peça. Não vai ter peça, que aí não há guerra. Não, mas eles vão chegar a um acordo, eles vão chegar a um acordo, a China. Quem é que essa altura dos acontecimentos quer uma guerra mundial? A guerra econômica é grana, é bufunfa, é dinheiro. Eles estão preocupados com dinheiro. Parece que ele quer. Porque... Ele não quer guerra, ele quer dinheiro. É um homem vitorioso, um ele homem só fica alfinetando multimilionário, a Coreia do Norte. 5 bilhões, mas ele precisa de movimentar a imprensa, aquele séquito de jornalistas lá, presidente, então ele faz isso. Como é que ele faz? Você já viu? Sei lá. Você já viu o depoimento Eu quero falar da brigada. Enquanto isso, em território Comanche, por favor, Chicão Tofani auxilia Gustavo Vitorino, olha aqui na tela. Enquanto isso, em território Comanche, conforme a Andréa Palmeira, a nossa telespectadora, derrubar esse galho por enfisema é fashion, é style, é tudo a ver, olha aí, ó. Chicão Tofani, ó. Ferrari, Andréa Palmeira, tá aí, ó. E vinho barato. Igual, o Chicão Tofani ajuda o Gustavo Vitorino. Eu fico impressionada com a criatividade do nosso Essa é a Andréa Palmeira, nossa telespectadora. Ela faz massagens legais. Faz, maravilhosa. Dona Magda, Senhora, a crise obriga a Brigada Militar a leiloar cavalos. Ah, que pecado. Leiloar cavalos. A Brigada tem 800 cavalos, quer baixar para 300 cavalos. E são 24 canis, eles querem baixar
fechar 14, vão sobrar 10 canis. E esses cavalos serão leiloados. O cavalo é o símbolo do Rio Grande do Sul, mas diz que é uma despesa, um cavalo dá uma despesa, hein? Cavalo dessa mais o Vitorino deve entender de cavalo. O Vitorino É mais caro que uma namorada. O cavalo não gasta mais que uma namorada, tu tem que treinar ele, tem que mandar. Gasta pra caramba. Olha o que vocês vão dizer. Cavalo de raça dá mais despesa que uma namorada argentina, vai por mim. Gustavo Vitorino, já Mania que vocês têm que comparar um animal com a mulher. Mas a mulher é um custo despesa. Não vai te levar pra passear na cidade baixa. Não vou mesmo. Tô repensando a proposta do Chicão. A Cris é a melhor companhia que eu. Vai nessa. Eu vi isso aí, é brincadeira. Eu não arrumo nenhum cachorro quente aqui nessa bancada. O Chicão já recebeu o convite das duas loiras para ir pra cidade baixa. Tá errado. Muito o mundo tá de pé na porta. Então vamos fazer o seguinte, vamos... Mas por que tá tudo bem, meu? Que eu tô com a agenda fechada, mais Uma por dia? Mas eu vou fazer o quê? A concorrência fraca, boa pinta, arriscado, né? O que é isso? Mas o interesse... Sai na televisão, que nem o Vitorino. E o foco, cadê? Hã? O foco? Foco. Não tem foco. Não, sem foco nenhum agora. Quer dizer que o Claudinho, que é uma mulher rica... O Claudinho, que é uma mulher que sustente ele, de preferência de mais de 60 anos, ele toma um pileque e vai pra cama com ela. Ah, que isso, Chicão? Que isso, Chicão? Ele disse, o Cláudio é grande, teu amigo, gosta de que é uma orientação tua. Não, eu tô fora, não É uma sinalização. Pessoas desse nível não somos Ele disse pra ti, entendeu? Não era pra tu explanar isso pra gente. Mas ele falar pra mim, eu sou um homem que a público. mulher É um boca de sacola, isso. Olha só, Mais de 60 a anos. moça loira aqui me chamou de boca de sacola. Sim, Olha aqui, ó. 4 horas por dia. Fala tudo. Ontem ela te chama de boca de Sou um sacola. cara sem muito filtro. fashion, Recebe entendeu? e Hoje solta. tu tá no estilo Blade Runner. No Black e Red, né? Não sei. Não tá o dedo, não. Tudo combina preto e vermelho. Muito bem. Saco, Chicão. Primeiro essa palavra puxar saco é uma coisa atrasada. Até porque tu tá fazendo um lobbyzinho. Não tá fazendo Até porque tu não tem mais isso, né? Atenção, por favor, A mulher, favor, Carla Krieger. futura, talvez, primeira-dama Da França. da França, a mulher de Macron, sabe quantos anos tem? Ela tem 60 e pouco. 64 Quantos anos tem o Macron? Ele é bem mais jovem. 24 anos a mais ela tem do que O ele. Macron tá com a vovó? Não sabia? E ele ama, e diz que desde a professora... Ele foi atrás dela. Ela tentou fugir, tentou isso, Eu não porque votaria nesse foi cara. muito criticada. Ela era, inclusive, casada quando ele se apaixonou por ela. Depois ela se separou e ficou... E ele disse, eu vou casar contigo. E realmente. E aí, no discurso agora, quando ele foi para o segundo turno, ele disse, graças a ela que eu também estou conquistando isso, porque ela é uma pessoa muito importante na minha vida, 64 O que anos. ele pode esperar? O que eu posso esperar do O presidente? pacote era completo. Um tinha exemplo 3 pra mim. filhos. Cantofani, Com tanta gata na Cantofani França. provavelmente, quando alguma das tuas namoradas ou das tuas pretendentes dizem que vão sair contigo, alguém deve dizer pra elas, o que tu espera de um cara dessa idade? Charme, estilo, Pois é, mas sofisticação, não seja cultura, assim. estilo Rolling Stones. Bom, então, pois é. Então, I can get talvez more. é isso que ele espere dela, isso que ela tenha dado pra ele. Tá, mas- Vamos ao mas voucher aí- da... Mas na hora da mulher da tirar o pé no ar, Devassa. e daí o que resta naquela operação? Olha, tem umas muito melhores do que muita gente. É verdade, Tem verdade. poucos Bom, ele tá anos. fazendo pro É de Claudinho. 10 a 0. O Claudinho. Vamos agora ao voucher da Devassa. Voucher de valor de R$70 para você desfrutar lá na mini cervejaria Devassa. E hoje é aqui com o e-mail atualidades@pampa.com.br. O Vitorino, de cabelos novos, ideias novas, vai falar a frase. Você vai escrever a frase que o Vitorino vai dizer, vai colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o CPF ou o RG. Aquele que, ou aquela, que escrever a frase exatamente como o Vitorino vai dizer, colocar o nome e o número do seu documento. Primeiro que fizer isso certinho, que chegar o e-mail aqui, vai ser o felizardo. Vai ganhar de presente um voucher no valor de R$70. A frase é, por favor, Gustavo Vitorino. Com ou sem Chicão, na noite, Devassa é a melhor opção. Com ou sem Chicão,
na noite, devassa é a melhor solução. Lembrando que Chicão é É a melhor X, né? opção. Opção, é a melhor opção. Errei. Chicão com TH e o Chicão nada a ver. Não, Chicão é com X. É com X. E devassa é com X. letra maiúscula Com e X. o X do Chicão também com letra maiúscula. Eu tô dando uma cola pra vocês aí, tá? Valendo a partir de agora. Cris Bart. Eu quero falar pra você sobre futebol e falar que vai ter Copa América no Brasil. Tu sabia, Chicão? Copa América sabia. 2019 vai ser no Brasil e Porto Alegre vai ser sede da Copa América 2019. Teria que ser desses 2 mega estádios. Né? Mas só vai ser um. O teu time ganhou hoje, Barcelona, 7-1, né? 6-1. Mas o meu time não é o Barcelona, meu time na Europa. Não, mas na Espanha tu gosta Não, muito. na Espanha eu acho que eu sou mais merengue. É mais Real Madrid. Sou mais Real Que é a do Madrid. Cristiano Ronaldo, né? Sou muito fã do Cristiano Ronaldo, né? Por motivos óbvios. Mas a Copa América 2019 no Brasil, todas as seleções que são associadas à Conmebol e outras convidadas vão participar. Porto Alegre será sede da Copa América, São Paulo também, obviamente, mas aí com 2 arenas e Recife, Rio de Janeiro e outros estádios que foram construídos para a Copa do Mundo vão ter uma utilidade, né? Agora, o Estádio Internacional, com todo respeito, teria condições de sediar jogos da FIFA. Não sei porque essa mania da arena agora, Vitorino, virou moda arena. Já E tem todo mundo é arena, o estádio pequenininho virou arena. Já tem aqui a contemplada. Não é pelo política. WhatsApp. Não é pelo WhatsApp, Não. é pelo e-mail e já tem Tem a uma pessoa que disputa acertou. política. Tá, então, antes de você dar, eu posso ler uma mensagem aqui da Pode, dona por Cleusa Santos? Mandou uma mensagem muito gentil aqui, educada, e ela diz o seguinte: boa noite. Vocês estão falando sobre serviços cobrados do aeroporto e isso aconteceu comigo. Uma pessoa me cobrou R$20 apenas para carregar a minha bagagem até o ponto de táxi. Aí o taxista cobrou mais um plus pela quantidade de malas. Isso que o táxi era enorme, praticamente uma caminhonete. Ele me levou até a rodoviária. Chegando lá, me cobrou R$50 a corrida, do aeroporto à rodoviária. Meu Deus. Isso considerando que eu já havia pago R$20 somente para o carregador levar a minha bagagem até o táxi. Achei um absurdo. Eu acho que deve existir alguma combinação entre os carregadores e os taxistas. Isso é normal? Isso pode? Um abraço a todos da bancada, dona Cleusa Santos. Mas na rodoviária tem carregador também, é a mesma relato. coisa, para levar até o táxi. Mas até onde eu desce do sei, ônibus. os carregadores Pô, 20 não prata, podem 20 prata não cobrar. carregar maluco. É, do cara, Você- tu paleteia. Até onde eu sei, o Paleteia. carregador não tem valor. Ele se oferece e você dá o que você quiser. Eu nunca ouvi dizer que eles têm valor. Mas a pessoa às vezes está ali, fica meio... não Mas sabe tem que o dizer. perguntar. Mas que eu bom. saiba, não pode. E esse Podia negócio ter cobrado R$50 e esse pra negócio carregar, de cobrar por valor de volume, que eu saiba, não pode. Infelizmente. Principalmente os táxis do aeroporto, que já são grandes. Infelizmente, eles se aproveitam da inocência das pessoas, não, né? acho que, Quantidade de acho gente que essa passa no senhora, não aeroporto. sei se... A pessoa com cara de turista. Eu não sei... Tem cara de americano. Eu não sei se ela notou... Dinamarquês. De cara Bruce cara Willis, cara de Bruce nórdico. Willis daí. Aí, Chicão, Vou tomar dele tudo. Aí, Chicão, tu é bem desconhecido em Porto Alegre, ninguém te conhece. Tu vai entrar no táxi. ninguém vai saber quem Existem é maus você. profissionais em todas as Eu profissões. acho que era bom se ela pegou aqueles táxis brancos com azul, aquele oficial do aeroporto. Da cooperativa? Da cooperativa, eu acho que ela deve ligar para a cooperativa E fazer uma fazer uma reclamação, saber se pode cobrar. Acho que não pode. Acho que não pode. Mas Porque os táxis já são grandes, já são exclusivos e eles devem pelo menos avisar as pessoas, porque é um roubo. Olha, ela está confirmando aqui, ela disse sim, foi com os táxis brancos. Então, eu e acho que foi ela cobrado. tem que ela tem, porque o fato de ter custado R$50, eu não sei porque... Não, mas não, R$50 do aeroporto até a Agora, rodoviária. Vitorino, vamos lá para... mas- Vitorino, Eu acho que é. Vitorino, Eu acho que é isso. o que o Marlon disse para mim... Eu acho que é, amigo. Vou voltar pro Uber fedorento. Vai, aqui lá. vai. Vitorino, o que o Marlon disse para mim, entrou nessa orelha aqui, que hoje está usando Ombre Libre de São Laurent. Põe na orelha. E saiu pela outra orelha, sabe por quê? Agora no aeroporto tem um cartel. Os táxis amarelos não podem entrar lá, os laranjas não podiam entrar lá. Eles querem só para eles aquilo ali. Eles alegam que pagam, não sei o quê. Mas o privilégio que eles têm, pegar os caras Mas é uma meia-noite e cooperativa tudo. dentro Tem do aí, que eu aeroporto, não quero cara. cooperativa. Eu Mas quero então livre chama o mercado. Uber, pô. Chama Mas o Uber. Mas às é vezes isso. o Uber, aí os Mas adultos vão calma. multar. Ah, Que nem na mas é, rodoviária. porra. Vão fazer igual a rodoviária. É a prefeitura Vai virar recebe
Eles pagam por ter o balcão ali, eles pagam. Esse é o desdobre. É o balcão, babai, cobrando 100 pila, tá aí. Vitorino falou. Vitorino só diz a 100 verdade. pila já aumentou? Não, Vitorino só diz a verdade. Só fala a verdade. Porque se ela gastou 50 para a rodoviária, Viu a rodoviária da cara? Quem vai fazer conta, Mário Marcial? Não, deixa eu Acho que o Mário pagando táxi no mole, né? Já Olha aqui, ó, o seguinte. Depois do fraldão. Seguinte, quem escreveu a frase de forma correta foi a Dayana Calduro. Os 3 primeiros telespectadores não acertaram o nome do Chicão, inverteram, isso que a gente avisou, inverteram a frase e a primeira, que foi uma mulher também, não escreveu a última palavra, enfim. Então, a Daiane foi a 4ª pessoa que escreveu e acertou a frase. Com ou sem Chicão, na noite de Devassa é a melhor opção, tá? Dayana Calduro da Silva. Então, amanhã, a partir do meio-dia, o seu voucher no valor de R$70 está liberado na mini cervejaria Devassa, que fica no 2º piso do Praia de Belas Shopping. Vitorino, muito obrigado por não ter tem prazo de validade para você usar. Por que uma pessoa usa fraldão? Qual é a necessidade que tem? Ah, meu Deus. Eu queria saber porque eu pensei que descambou. só existia fralda. Eu não sei o que é fraldão. Não, é que fralda é para criança, fraldão é para as Pra pessoas adultos, que porque usam depois- camisa cinza na bancada. Não. Vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês não brinquem, que tem muita gente que está nos assistindo agora, que teve problemas incontinência Todos nós urinária. vamos usar até o final das nossas vidas. Vocês Aqueles ficam que- debochando uma coisa séria. Aqueles que Bom, tiverem o privilégio de usar fraldão é porque vão sobreviver. Porque... Eu também vou usar um fraldão preto. Não tem, nós vamos ter que mandar fazer. Vai ter não, que preto mandar não pode, confeccionar Olha especialmente aqui, pra ti. Magda, a agressão é 24 Ainda... Ué, eu te agredi? Confeccionar, tem pra vender na Preto? Espírito Santo dessas Ai, lojas tem perto. slim, e tem fraldão slim pra quem quer cortar Aquele sorriso, aquele sorriso. Valeu, Inclusive, inclusive tem estampado, se tu quiser. Uma linha de fraldão no Espírito Santo. Não, olha, eu É uma ideia mereço. maravilhosa. Fraldão Chicão Tofone. Olha que maravilha. Pode ser listradinho. Vai vender que nem água. Risca de giz. Riscado. Vai pode ser vender que nem legal. água. Não precisa mais usar cueca, usa o Não, tu fraldão. imagina que fecham um fraldão, Faz uma Chicão. cirurgia de próstata pra ver. Chicão, Olha aí, né? Já veio a voz do mal aí. Não, mas Além. meu amigo, a vida é o seguinte, fraldão não existe pra isso. Quem avisa, amigo é. Fico brincando com Tá uma me coisa jogando uma séria. praga, vou falar pra pai Paulinho. Bloquear meu corpo. Pai Fecha Paulinho teu chorando corpo, que é então. blinda. Ai, Mas, que horror. fecha falando de um assunto sério agora, um assunto sério que Preste atenção, essa menina quer falar. a Jéssica, Fala, obrigada. Jéssica. Mas eu chamo essa menina por não se ofenda, porque aqui a gente tem que ter muito cuidado, não se ofenda. É que às amor. vezes- Essa menina é uma Eu chamo pedreira, essa viu? menina... Às vezes Já teve esse esquece de dar um menino. branco, assim, menino, eu esse só menino lembro. é carinhoso. Falando de assunto sério, né? Um assunto que tomou o Brasil e outros lugares do mundo, que é o jogo, a baleia azul, que leva a pessoa ao suicídio. O Ministério da Justiça e Segurança Pública resolveu determinar que a Polícia Federal investigue este jogo, né? Eu não sei por que demorou tanto tempo para que o Ministério fizesse isso, né? Diz que o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Osmar Serraglio, ele já tinha feito, dia 18 de abril, já tinha pedido para a Polícia Federal investigar, mas tinha feito isso, né, de sabe forma que- aleatória. E aí ele fez o pedido agora. Baleia Azul é um apelido de um certo time aqui, né? Porto Alegre. Afundada. Afundada. O Morreu assunto na é praia. sério, Vitorino. Tem que ser investigado mesmo. Não, Mas mas por que a polícia, a justiça... O Vitorino enfim, desquentou nessa baleia já azul, não interditou esse aplicativo? Eu também não entendo. Sim, mas é que é... Bloqueou, né? Bloqueou. É que a internet é muito difícil, gente. Você regular a internet é complicado. Eu acho que o que a polícia quer é chegar nesses tais de
aquele, como é? Monitor, o cara Mentor, que... tem os mentores. Esses mentores é que fazem as ameaças, Sim. mandam as mensagens ameaçadoras, querem chegar nesses caras. E a polícia chega, porque é ilusão você achar que o IP randômico mantém você invisível na internet. Não mantém, não. A polícia tem sistemas modernos de cruzamento. Que IP randômico? IP randômico é cada vez que você conecta, muda o teu IP. Ele inventa umas Tá, mas coisas se a que justiça- gente sabe, que é depois ele nos aplica, o IP. Isso no celular. Vitorino. Isso Então, é o teu CPF, o Vamos IP é o explicar. teu CPF. O IP é o teu endereço na internet. Tá, e como é que a Quando você gente entra, sabe? É teu CPF na internet. sempre você no O computador. você procura e ele dá o número. O IP você é tá a identificação navegando, do isso, você está computador. navegando com Como esse é que eu número. descubro o número? Não, é só que... Não, só usa uma investigação tecnologia. para saber. Não, mas mas tem eu preciso como. saber, por exemplo, quando Quer saber o teu IP? Eu quero. Eu digo pra você. Na como área é que de faz. trabalho. Entra Tá, me ali, explica porque eu entra ali. preciso pra Não, poder fazer eu não o vou ensinar agora. aí meu smart. Você entra em Tá, propriedades, depois aí tu me diz, desliga. tá. Mas e quando Monte de você propriedades. Dois. O que é IP randômico? IP fixo você tem um número de IP, liga, desliga o computador, conecta, não conecta, é sempre o mesmo número. Tá. O IP randômico é aquele que toda vez que você entra, você recebe um número novo, que é o servidor que carimba você, dá o teu endereço na internet. Então, esses hackers usam a estratégia para usar IP randômico, que é o seguinte, não usa IP fixo, aí ele vai num café, não sei o que, com o laptop dele, pega o wireless, um IP, aí vai no outro lugar, um IP randômico, tem trocentos IP, só que a polícia consegue fazer o que chama de operação triangular como é no celular. Sim. Como é que a polícia localiza um celular hoje? Ela faz a operação triangular, vai deslocando de antenas. A polícia utiliza o sistema de IP randômico, ela pode ler o IP randômico para caçar o número do computador. Porque os computadores têm um número de série. Todo computador tem uma placa-mãe, tem um número de série. Você recebe o IP vinculado àquele número de série. O celular a também polícia deixa de procurar o IP e passa a procurar o número de série. Então ela rastreia todos os IPs e vai achando o número de série daquela placa-mãe. Esse computador entrou aqui, teve ali, papim, pom. O cara mora aqui. Porque eu tenho Unimed, ninguém vai me achar. Não é IP. Sai, agora eu não tenho IP, ninguém vai me achar. Eu tenho quero mandar um Unimed. beijo pro Lucas. Aproveita agora que tá terminando o Olha aqui, o programa. Lucas mandou um beijo pra todo mundo. Ele me segue no @CarlaKrieger no Instagram e diz que ama o Atualidades. Ai, Lucas, obrigada, beijo. Ainda bem que deu Aí agora eu quero alguém que gosta. dar palmas pro Vitorino, porque até de IP randômico ele entende, mas meu Deus do céu, Ele nosso programa Ele é policial. De cada coisa, você não imagina. Ele é policial, ele tá inserido. De cavalo ele não nessa entende. bancada. Ele é um agente Ele é um secreto. tá disfarçado, né? Tem mais... Estúdio Pampa é muito bom. Olha, Estúdio Pampa, olha o ato falho. Tem mais Atualidades Pampa. Mais tarde, que agora a gente vai pra casa dormir um pouquinho, tá? Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.